Tragédia no norte de Minas. Vigia de creche põe fogo em alunos e professores em Janaúba. Várias crianças morrem. Os bombeiros aqui de Janaúba, tudo mobilizado, SAMU, tudo mobilizado. É coisa feia aqui hoje, viu? É correria, muita correria, coisa feia aqui hoje. Você vai ver o desespero de quem ajudou no resgate das vítimas. Eu tava em casa aqui agora pela manhã, peguei a do carro, saí correndo, levei um bocado de gente queimada, gente. Criança completamente queimada dentro do meu carro. Criancinha, pô, de 5, 3, 4 anos de idade, velho. E tem ainda os detalhes de toda a mobilização para socorrer os sobreviventes. Boa noite. O país inteiro passou o dia de hoje estarrecido com as notícias que chegam do norte de Minas. Por volta das 10 horas da manhã, o vigia de uma creche em Janaúba foi até o local, jogou álcool em crianças e professoras, ateou fogo nelas e em seguida incendiou o próprio corpo. 4 crianças morreram na hora. O vigia não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 12 pessoas ficaram feridas, 3 professoras e 7 crianças estão em estado grave. Infelizmente, todos os dias, boa parte do noticiário internacional, nacional e até o local tem nos trazido exemplos muito tristes de falta de esperança, de solidariedade, até de amor. Principalmente falta de compaixão, que não se trata de sentir pena do sofrimento de alguém, de olhar de cima para baixo, mas de se colocar no lugar do próximo. O massacre de Las Vegas no começo dessa semana, a tragédia de Janaúba hoje cedo e vários outros crimes que deixam você em casa, a mim, a todos aqui indignados, também tem em comum uma outra característica que se refere aos autores desse tipo de crime. É uma espécie de egocentrismo. Eu vou abrir aqui um rápido parêntese para uma reflexão com vocês de casa sobre a doença do individualismo. Quem sofre desse mal acredita que merece mais atenção, que vale mais do que os outros. A dor de uma rejeição amorosa, de uma demissão, uma briga de trânsito, na cabeça dessa pessoa que é incapaz de ter compaixão, vai justificar atos desse tipo que a gente acompanhou hoje. Damião Soares dos Santos, certamente ele não se colocou no lugar das famílias, da sociedade ou das vítimas que ele atacou. De alguma forma, ele achou que era justo colocar fogo nas crianças que ele era pago para proteger até outro dia. O resultado da ação individual desse homem é uma comunidade traumatizada, buscando explicações onde essas explicações não existem. E o pior é que essa tragédia acontece todos os dias, na sua cidade, no seu bairro ou até fora do nosso país, seja em menor ou em maior proporção. A doença que faz uma pessoa se achar acima das outras, ela precisa ser tratada e talvez com uma revisão mais verdadeira, menos hipócrita, dos nossos próprios valores como sociedade, como família ou até como cidadãos. A gente pode começar a tratar disso hoje mesmo, dentro de casa. Pense nisso. A Rede Mais está solidária às famílias e ao povo de Janaúba. Durante toda essa quinta-feira, nossos repórteres e produtores buscaram informações e detalhes que pudessem nos ajudar a entender, ao menos, a motivação por trás desse crime. Confira comigo na reportagem. Uma manhã de desespero para moradores de Janaúba. Em frente à creche, pessoas buscavam informações e pareciam não acreditar no que tinha acabado de acontecer. O Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente se tornou o palco de uma tragédia jamais vista na cidade.
Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou no local e jogou gasolina em várias crianças e professores e, em seguida, ateou fogo em todos, inclusive nele. 4 crianças com idades entre 4 e 6 anos morreram na hora. Rapidamente, a notícia se espalhou, principalmente nas redes sociais. Uma funcionária da creche gravou esse áudio. Gente, foi o guarda que trabalha lá, disse que ele tem problemas mentais, ele chama Damião. Ele esteve lá pela manhãzinha, conversou e voltou agora à tarde. Ele tocou fogo na metade da escola, eu estava dando almoço aos meninos, estava começando a dar almoço o CMEI. Quem não queimou só foi o do berçário e maternal 1, porque as crianças estavam todas no pátio. Ele chegou, não sei se foi com um balde de gasolina, jogou e tocou fogo. Aí eu só sei que eu ajudei a apagar a primeira auxiliar, que veio de lá toda incendiada, Geni muito queimada mesmo. Aí eu fiquei só lá fora com minhas crianças, mas eu vi muita criança saindo desmaiada, eu não sei o número de mortos. Só sei que eu saí de lá agora e a funerária chegou. Muita oração para as famílias, viu, gente? Começou, então, uma corrida contra o tempo para resgatar as vítimas. Viaturas do SAMU de pelo menos 5 cidades foram para Janaúba. Todo o destacamento dos bombeiros foi para a creche. O único hospital da cidade pediu ajuda de médicos e enfermeiros voluntários e solicitou até materiais básicos como luvas e seringas, além de medicamentos. Esse rapaz, vizinho da creche, ajudou a socorrer algumas vítimas e estava chocado. Um cara entrou numa creche, bicho, e colocou fogo num tanto de criança, cara. Eu não consigo acreditar numa desgraça dessa, maior que essa, não, bicho. Eu tava em casa aqui agora pela manhã, peguei do carro, saí correndo, levei um bocado de gente queimada, gente. Criança completamente queimada dentro do meu carro. Criancinha, pô, de 5, 3, 4 anos de idade, velho. Horrorosa uma coisa dessa. Não sei como é que um ser humano tem uma mentalidade de fazer uma desgraça dessa com as pessoas, não, bicho. É lamentável uma situação dessa, é lamentável uma desgraça dessa acontecer. Gente desesperada, pais aqui, só quem é pai que entende a dor, que pode estar sentindo uma preocupação com o filho. É sem palavra, cara, é sem palavra. O socorro também veio de longe. Helicópteros saíram de Belo Horizonte, Montes Claros e até de Varginha para colaborar com a transferência das vítimas. Foi uma verdadeira força-tarefa. São várias aeronaves, um aparato da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil local, estão lá em Janaúba, todos voltados para fazer esse socorrimento da melhor maneira possível. A aeronave da Polícia Militar da 3ª Brave pousou e já decolou. Deixou uma das vítimas aqui para ser já encaminhada para um dos hospitais aqui em Montes Claros e já decolou novamente lá para Janaúba para trazer mais vítimas para terem um aporte e serem melhor cuidadas aqui na cidade. Damião Soares dos Santos era vigia da creche e trabalhava no local desde 2008. Ele estava de férias e deveria ter voltado ao serviço na última segunda-feira. No entanto, ele procurou pela diretora da creche e disse que não estava se sentindo bem para voltar. Na manhã desta quinta-feira, ele foi novamente até o centro infantil e pediu para falar com a diretora mais uma vez. Uma funcionária abriu o portão para que ele entrasse. Mas ao invés de ir até a sala da diretora, o Damião foi até uma outra sala, onde estavam várias crianças. Lá, ele tirou de dentro de uma mochila um vasilhame com gasolina, jogou nas vítimas e em seguida ateou fogo. Uma quinta-feira que os moradores de Janaúba, cidade com um pouco mais de 70 mil habitantes, não vão esquecer. Foi o dia em que um homem que até então nunca tinha apresentado nenhum comportamento agressivo transformou a vida de muita gente em um verdadeiro pesadelo. Saí correndo, levei um bocado de gente queimada, gente. Criança completamente queimada dentro do meu carro. Criancinha, pô, de 5, 3, 4 anos de idade, velho. Horrorosa uma coisa dessa. Não sei como é que um ser humano tem uma mentalidade de fazer uma desgraça dessa com as pessoas, não, bicho.
O outro lado dessa história é que Janaúba também está vivendo hoje uma invasão de solidariedade das pessoas que ainda têm empatia e compaixão pelo outro. As vítimas que estão no Hospital João 23 em Belo Horizonte estão certamente sendo muito bem cuidadas, porque o hospital é referência nacional no tratamento de queimados. Então nos resta torcer para que tudo fique bem, na medida do possível, é claro, com as pessoas que sobreviveram a esse ataque, a essa tragédia. Agora nós vamos conversar ao vivo, por telefone, com o jornalista Pablo de Mello, da Rádio Onda Norte FM da cidade de Janaúba. Pablo, boa noite. Obrigado pela participação aqui no Mais Notícias conosco. Boa noite. Enfim, aos amigos da Pompa Luiz Fernando, eu agradeço. E a gente está aqui à disposição, sempre para repassar as informações. Eu confesso para você que eu estou nesse momento quase que paralisado. Muito bem, Fábio, eu não estou conseguindo escutar o que o Fábio está nos dizendo. Eu quero... Melhorou mais? Melhorou, ótimo. Obrigado, Fábio. A gente que tem a agradecer a você por estar disponível aí, já falou conosco hoje cedo no Balanço Geral, está falando com uma boa parte da população do estado agora. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, principalmente partindo de uma pessoa que é membro da comunidade, que está sofrendo isso de perto. Certamente você tem pessoas do seu convívio, da sua família talvez, que de alguma forma estão envolvidas nessa tragédia de hoje, ou vítimas, ou como pessoas que foram lá para prestar solidariedade e ajuda. Como é que está a situação na cidade nesse momento, Pablo? Ô Luiz, a cidade está de pernas para o ar. Hoje, a chegada do governador Fernando Pimentel, eu estive conversando com ele e até fiz uma cobrança dura, falando, governador, nós precisamos de uma atenção agora nesse hospital, porque, para você ter uma ideia, não está tendo sequer agulhas. Os hospitais ficaram todos por conta para atender as vítimas, os hospitais estavam numa situação difícil. Para você ter ideia, o governador foi até vaiado saindo do hospital regional, porque a população está toda sensibilizada. A gente tem que entender que eles estão sofrendo, eles estão vivendo um momento difícil. Eu, como pai também, eu confesso para você que eu estava no meio desse alvoroço todo e a gente tem que estar ali no mano a mano, no corpo a corpo. Eu vendo crianças chegando no hospital nos braços das mães. Teve um momento que eu já não conseguia mais trabalhar, eu pedi uma pausa porque foi difícil. E eu confesso para você que ainda está sendo, a gente vendo crianças sendo levadas por jatos, sendo levadas por helicópteros. A gente vê também, Luiz, nesse momento, Luiz Fernando, a solidariedade da população, chegando mantimentos, chegando água, chegando aí medicamentos. A população está se mobilizando para tentar ajudar. Então a gente percebe também que o povo é muito solidário. Essa tragédia, confesso para vocês que nos meus 10 anos de jornalismo, eu nunca ouvi falar em nada parecido aqui na nossa região, não tem nada a comparar. Sabe? Porque quando você pega a tragédia da Chapecoense, a tragédia da Santa Maria, você vê que é acidentes. Mas isso não foi causado, alguém pensou, ele arquitetou, entrou numa escola usando de argumentos de que queria ali conversar com a direção e que até iria distribuir sorvetes. Sim. E de repente começa a ter fogo nas crianças. Eu estive lá dentro da creche, vendo ali roupinhas queimadas. Sabe, a gente via pedaços de pele, era uma coisa absurda, é difícil até de narrar isso aí, sabe, é complicado a gente falar, mas a gente vê a tragédia e é algo que marcou a história do Brasil. Janaúba, infelizmente, virou palco de uma situação, de um noticiário que, infelizmente, a gente não gostaria, mas que, infelizmente, nós somos obrigados, como imprensa, a estar repassando, a estar divulgando, até mesmo para tentar mobilizar o máximo possível da nossa população. A gente agradece, inclusive, ao apoio de vocês aí da Rede Mais, da Rede Record, sim, que estão nos apoiando, divulgando, porque isso é importante, Luiz Fernando, divulgar sim, para que o Brasil se mobilize nesse momento, porque Janaúba vive uma situação muito delicada. Para você ter ideia, nós temos dois hospitais, o Hospital Regional e o Hospital Fundajam. Uhum. Aí está quantos quilômetros de Montes Claros, Pablo? 140 quilômetros. 140, que é o lugar que tem estrutura melhor e maior em termos de hospitais. E os dois hospitais vivem um caos financeiro. Inclusive, hoje foi cobrado o governador pague aos hospitais o que o governo de Minas está devendo. E ele se comprometeu, o Fernando Pimentel se comprometeu a repassar, não disse valores, disse que estaria voltando para Belo Horizonte ainda hoje, como já voltou, e que iria, o mais rápido possível, liberar recursos para os hospitais. Luiz Fernando, vou te dar um dado aqui, uma informação exclusiva. Dentro do Hospital Fundajam está faltando agulhas. Para você ter ideia, agulhas não tem nos hospitais.
Essa informação que o Pablo está nos trazendo é uma informação importantíssima. Temos certeza que o governador que esteve lá hoje ouviu as queixas e principalmente os pedidos da população, dos médicos locais, e que certamente, se ele se deslocou até lá, se ele teve o cuidado de estar presente nesse momento da tragédia, ele deve estar mobilizando de alguma forma a sua Secretaria Estadual de Saúde para fazer alguma coisa. Pablo, eu quero agradecer mais uma vez a você pela enorme gentileza de falar conosco, pela disponibilidade e nos colocar também aqui, colocar a Rede Mais e a Record TV à sua disposição para que você possa trazer mais informações a qualquer momento. Você tem os nossos números, tem os nossos contatos, estaremos aqui à disposição da população de Janaúba. Maravilha, muito obrigado, e a gente está à disposição aí para que vocês precisarem, no que for possível, nós vamos estar fornecendo todas as informações. Muito obrigado. Esse então, o jornalista Pablo de Mello que falou conosco hoje. O presidente Michel Temer lamentou a tragédia em Janaúba por meio de postagens em sua conta no Twitter. Abre aspas. Lamento imensamente essa tragédia com as crianças em Janaúba. Quero expressar a minha solidariedade às famílias. Eu que sou pai, imagino que essa deve ser uma perda muitíssimo dolorosa. Esperamos que essas coisas não se repitam no Brasil. Fecha aspas. O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, decretou luto oficial de 7 dias no município. Ele lamentou a tragédia em um vídeo divulgado nas redes sociais. Vamos ver o que falou o prefeito. Na condição de prefeito municipal de Janaúba, eu quero aqui externar a todo o país, a Minas Gerais, a Janaúba e a toda a região, o nosso profundo pesar pela lamentável tragédia que se abateu sobre nossa cidade hoje, onde um funcionário da creche em tratamento médico, ele, após atear fogo em seu corpo e espalhar também álcool nas crianças, ateou fogo nessas crianças, e isso culminou com mortes, uma tragédia imprevisível que nós lamentamos profundamente. Mas, ao mesmo tempo que lamentamos a tragédia, eu tenho que também externar meus agradecimentos a toda a sociedade, ao governador de estado que colocou toda a estrutura do governo para o pronto atendimento, à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital Mário Ribeiro, a todos os hospitais e a população de Janaúba, os prefeitos do entorno aqui da região da Serra Geral e demais municípios, que colocou toda a sua estrutura de medicamentos, ambulâncias, veículos para o atendimento, e a gente espera que brevemente tenhamos todas as informações precisas para passar para a população. Obrigado. Bom, o governador Fernando Pimentel decretou luto oficial de 3 dias no estado. Ele esteve em Janaúba, como nós dissemos agora há pouco, acompanhou de perto o atendimento às vítimas no hospital. Por nota, Fernando Pimentel lamentou o ocorrido e colocou toda a estrutura do estado à disposição das vítimas. Um posto de comando emergencial foi instalado na cidade para alinhar todos os esforços dos órgãos públicos envolvidos. Nós vamos à previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já com a continuação do Mais Notícias. O Mais Notícias volta do intervalo trazendo um giro com o que mais aconteceu no estado nessa quinta-feira. Na cidade de Pocrane, a Polícia Civil prendeu o prefeito Álvaro de Oliveira Pinto Júnior do PSB. O prefeito é alvo de investigações de várias denúncias de desvio de dinheiro público. No início do ano, o Ministério Público ajuizou uma ação contra ele, pedindo a regularização fundiária de uma área de 180 mil metros quadrados, onde 750 famílias viviam de maneira precária, sem rede de esgoto, sem água e sem energia elétrica. Álvaro de Oliveira também já foi investigado por envolvimento com roubo de cargas. No final da tarde, ele foi encaminhado para a delegacia de Caratinga, onde ainda presta depoimento. De Governador Valadares, Camila Dourado.
A JBS Couros, empresa do grupo JF, desativou o turno da noite do setor de produção de couros aqui em Uberlândia. Quase 300 funcionários ficaram sem emprego, o que representa 40% do quadro. A empresa existe aqui na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, há 7 anos e é responsável por fazer o acabamento do couro que é vendido à indústria moveleira. Segundo a assessoria de imprensa da JBS, no segmento de couros, as demissões só aconteceram aqui em Uberlândia. O grupo dos irmãos Batistas já vendeu outras empresas para pagar dívidas. A empresa informou ainda que a medida foi tomada por questões de mercado e trabalha para absorver esses funcionários em outros negócios do grupo. De Uberlândia, Wallace Coelho. Está preso em Belo Horizonte um homem de 26 anos que, segundo a polícia, integra uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em pelo menos 6 cidades no norte do estado. Lucas Fabian começou a ser investigado em julho deste ano, quando 3 mulheres foram presas tentando transportar mais de 100 quilos de maconha de Belo Horizonte para Montes Claros. Cada uma receberia R$ 800 pelo serviço, mas foram descobertas antes mesmo de saírem da cidade. De Belo Horizonte, Shirley Barroso. Vamos respirar um pouquinho para falar de futebol. O Atlético perdeu nos pênaltis a decisão da Copa da Primeira Liga para o Londrina, no Paraná, ontem à noite. Veja comigo. Apoiado pela torcida, foi o Londrina que começou melhor o jogo e quase abriu o placar com Rômulo. O Atlético respondeu com Valdívia. Na segunda etapa, as duas equipes criaram pouco e o jogo ficou mesmo 0 a 0. A decisão foi para os pênaltis. Os jogadores do Londrina acertaram todas as cobranças que tentaram. E aí, brilhou a estrela do goleiro do Londrina. César defendeu os pênaltis de Cleiton e Rafael Moura. Para delírio do torcedor que lotou o Estádio do Café. Londrina, campeão da Primeira Liga. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia no ano que vem, a seleção brasileira empatou em 0 a 0 agora há pouco em La Paz, na Bolívia, contra o time da Bolívia. Nós vamos agora à previsão do tempo, um breve intervalo, voltamos já já. Bom, nós vamos falar agora de um assunto que é mais comum do que muita gente pode imaginar. Em Minas Gerais, mais de 340 mil crianças e adolescentes não são registradas pelos pais e normalmente esse vazio na certidão de nascimento se reflete também em várias situações ao longo da vida. Para tentar reduzir esse número, vai ser feito um mutirão, Direito a Ter Pai. Nós vamos ver agora na reportagem. Josimar decidiu correr atrás dos direitos da filha Nathalie, de 2 anos, depois de ver um cartaz parecido com este em um ônibus. Fazer o pai assumir a criança parecia impossível, além de caro. Mas o exame de DNA e a nova certidão saíram de graça. Eu achava que era caro ter que pagar o DNA, aí não é barato. Aí, quando eu ouvi falar do mutirão, nossa, foi aí que eu me decidi mesmo que eu ia correr atrás, porque era um direito da minha filha. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental garantido pela Constituição. Ainda assim, mais de 300 mil crianças e adolescentes não são registradas. Isso só em Minas Gerais. Além do valor afetivo, o nome traz direitos, como de herança e pensão alimentícia. Na época da escola, quando ela for crescendo, ela ia notar que ela, na certidão dela não tem nome de pai.
e ia fazer falta para ela. Em uma semana, a Defensoria Pública já recebeu mais de 70 inscritos. São mães que querem fazer o teste de paternidade e pais que vão voluntariamente assumir os filhos. Os que não vão por boa vontade são notificados. Nós temos uma previsão aí de realizar 240 exames de DNA só aqui na capital. Em 6 anos, o projeto promoveu 37 mil atendimentos. Qualquer pessoa que não tenha o nome do pai no registro de nascimento pode comparecer à Defensoria Pública da sua comarca, né? São 39 comarcas participantes, até o dia 13 de outubro, para fazer a inscrição. Se funciona? Agora ele tem certeza, né? Porque ele falava que não tinha certeza se era dele. E agora ele está aproximando mais dela, trata ela com mais carinho. Olha, para participar desse mutirão, a mãe da criança que não tem o nome do pai registrado lá na certidão ou a pessoa maior de 18 anos, que estão ambos em busca de reconhecimento de paternidade, essas pessoas devem fazer o cadastro prévio nas comarcas da Defensoria Pública até o dia 13 de outubro. Os documentos que são necessários, a certidão de nascimento do menor, a carteira de identidade, o CPF, o endereço completo da mãe, além de nome e endereço completo do suposto pai. O mutirão acontece no dia 27 de outubro. Em nossa área de cobertura, participam as comarcas dos municípios de Campanha, Cataguases, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Poços de Caldas, São Lourenço, São João da Ponte, Três Corações, Três Pontas, Varginha e Viçosa. Agora eu vou conversar com o nosso repórter Júnior Oliveira, lá de Montes Claros, que está em Janaúba e acompanhou de perto, desde cedo, toda a movimentação no hospital da cidade e nas ruas da cidade de Janaúba. Júnior, quais são as últimas informações? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O necrotério de Janaúba divulgou os nomes dos mortos nesta tragédia. As crianças Ana Clara Ferreira Silva, Luiz Davi Carlos Rodrigues, Juan Pablo Cruz Santos e Juan Miguel Soares Silva, todos com 4 anos de idade, morreram na hora. O vigia da creche Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que provocou toda esta tragédia, morreu na tarde de hoje. A informação foi confirmada pelo hospital. Pessoas se aglomeraram na porta do hospital regional aqui de Janaúba, que foi o primeiro local para onde as vítimas foram socorridas. A todo momento, pais e familiares queriam informações. Nós acompanhamos toda a movimentação durante a tarde e conversamos com pais das vítimas. A situação é complicada, viu? Algumas crianças que estão com queimaduras mais graves serão transferidas para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Uma verdadeira força-tarefa para salvar as vítimas foi feita. Médicos, enfermeiros e voluntários se uniram para ajudar nos atendimentos das pessoas internadas. Bombeiros, policiais militares e moradores da cidade também deram apoio. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 80 crianças estão matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, onde tudo aconteceu. Hoje, 45 delas estavam presentes e 16 funcionários trabalhavam no momento da tragédia. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, esteve na cidade no fim da tarde. Ele visitou o centro infantil, palco da tragédia, e o Hospital Fundajan. É com você, Luiz. Muito obrigado, Júnior. O Mais Notícias dessa quinta-feira fica por aqui, na esperança de que a sexta seja um dia um pouquinho melhor. Outras informações sobre essa tragédia em Janaúba você vê logo mais às 9h45 no Jornal da Record e também amanhã, a partir do meio-dia, no Balanço Geral. Até amanhã.